preservando a originalidade do nome do Criador, Yud Rei, Vav Rei, YHWH. Saúdo a todos com a paz do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno e do Filho eterno Yahshua e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh. Shalom a todos. Dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano foi uma era de autoridade humana para reprimir a expansão do pecado que ameaçava a se expandir cada vez mais. A dispensação do governo humano começou no final do dilúvio, quando Noé e sua família saíram da arca com todos os animais que estavam com eles. Quando Noé edificou um altar ao Deus vivo, ao Criador, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Deus vivo, o Criador, o suave cheiro e disse em seu coração, em sua mente: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem, da mente do homem, é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O Deus vivo, o Criador, fez a aliança, o pacto com Noé, o qual abençoou Noé e seus filhos, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Disse também o Deus vivo, o Criador, a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que eu estabeleço a minha aliança, meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está, com aves, com gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, estabeleço a minha aliança, meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse o Deus vivo, o Criador: este é o sinal
da minha brite, minha aliança, meu pacto, que firmo entre mim, minha palavra e vós, e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma brite, uma aliança, um pacto entre mim, entre minha palavra e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei da minha brite, da minha aliança, do meu pacto que está entre mim, entre minha palavra e vós, e todo ser vivente de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens e olharei para ele, a fim de me lembrar da brite, da aliança, do pacto entre o Deus vivo, o Criador, e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Disse o Deus vivo, o Criador, a Noé ainda: esse é o sinal da brite, da aliança, do pacto, que tenho estabelecido entre mim, minha palavra e toda a carne que está sobre a terra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bereshit, Gênesis capítulo 9, versículos de 8 a 17. Aleluia e glória ao Deus vivo. A dispensação do governo humano terminou no final da tentativa da edificação de levantar a construção da Torre de Babel, pois os homens que vieram para habitar no Oriente, na terra de Siná, não conseguiram concluir seus objetivos concernente à construção da Torre de Babel, cujo topo mais alto tocasse no céu. Toda a terra tinha uma só língua, um só idioma, uma só maneira de falar, que era a língua adâmica, o idioma de Adão e Chavá, Eva, falavam. O hebraico arcaico, o hebraico antigo, que deu origem ao hebraico clássico bíblico e posteriormente ao hebraico rabínico e por fim ao hebraico moderno. A língua adâmica, o idioma de Adão e Chavá, Eva, falavam era o hebraico arcaico, pois os nomes de Adão e Chavá, Eva, etimologicamente falando, tem significado em hebraico arcaico. A língua adâmica, o idioma que Adão e Chavá, Eva, falavam, foi a língua original, o idioma original que deu base para todas as outras línguas, os outros idiomas em todos os países na face da terra. Adão e Chavá, Eva, falavam hebraico arcaico, porque o nome que ele deu à sua esposa só faz sentido etimológico no hebraico arcaico.
A palavra hebraica para mulher é Isá, sendo que a mulher de Adão, recebeu o nome de Chavá, Eva. No DNA humano contém o nome do Criador através do código com 4 números: 10, 5, 6 e 5, convertidos pelas letras do tetragrama hebraico, as quais significam o nome do Criador, Yud Rei, Vav Rei, YHWH, que está dentro de cada um de nós, em nosso DNA, para louvarmos e adorarmos o seu santo nome, até nos choros dos bebês, das bocas dos pequeninos, das criancinhas de peito, de onde é tirado o perfeito louvor, pois tudo quanto tem fôlego, louve ao Criador, louvai ao Criador. O Criador, ao criar e fazer o homem e a mulher, deu a capacidade de falar em um só idioma para que existisse uma só unidade especial entre as pessoas de todas as nações, formando assim um único povo, preservando em um único idioma no hebraico arcaico, mas isso mudou por causa da construção da Torre de Babel. Deslocando-se uns homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná, e ali habitaram, ali se instalaram. E eles disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e os queimemos completamente. E eles obtiveram tijolos em vez de pedra, betume em vez de argamassa. E eles disseram: vem, nós vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo pode alcançar os Chamaim, os céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Deus vivo, o Criador, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição, nada será refreado da parte dele para tudo o que eles intentarem, que eles imaginarem fazer. O único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno Ial, do Filho eterno Ialcha e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh, como a Trindade Santa, trouxe a confusão das línguas, pois ele não falou: eu desço e vou confundir ali a sua linguagem. Ele disse, como a Trindade Santa: vamos descer, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor nosso Deus, o Pai eterno Ial, o que realmente era, é e sempre será,
o Ser Supremo por excelência, o Deus vivo, o único Deus verdadeiro e eterno, que nele já estava, que nele sempre existiu. O Filho eterno Yahshua, como verbo, como palavra, e o Espírito Santo eterno Ruach Kadosh, que sempre existiu como um ser vivo pelo seu próprio Espírito, que falava, fala e sempre falará, sendo que ele mesmo é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade, em todas as línguas, em todos os idiomas. Por isso, se chamou seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor nosso Deus, o Deus vivo, o Criador, a Trindade Santa, a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor nosso Deus, o Deus vivo, o Criador, a Trindade Santa, os espalhou sobre a face de toda a terra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bereshit, Gênesis capítulo 11, versículos de 7 a 9. Aleluia e glória ao Criador. Os homens da torre de Babel, estavam unidos, mas espiritualmente confusos. Foi necessário o Deus vivo, o Criador, pôr um fim naquela solidariedade humana falsa que dava uma ideia de falsa unidade quanto a uma aplicação espiritual. Não havia intérpretes, ninguém falava duas línguas, dois idiomas. Quando os operários tentaram prosseguir com a construção da torre, descobriram que era impossível continuar, porque, no mínimo, era necessário conhecer os idiomas que o Deus vivo, o Criador, criou naquele dia. As primeiras palavras na terra dos viventes a serem confundidas na confusão da construção da torre de Babel, para serem traduzidas, embora não tinha intérprete para traduzir, as principais foram céus, cidade, torre, pedras, tijolos, argamassa e betume, menos o nome do Criador, do lugar e das pessoas presentes, porque nome de lugar e de pessoas não se traduzem. Foi um erro, um equívoco que os tradutores fizeram ao traduzir algumas Bíblias que constam nome de pessoas e lugares traduzidos, principalmente o nome do Criador, Yud Rei, Vav Rei, YHWH, o único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno, Iau, do Filho eterno, Yahshua, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh. Para haver restrição para tudo o que o ser humano intentarem, imaginarem fazer, a Trindade Santa, como governo divino, desceu e confundiu ali a linguagem do povo para que não entenda um a língua do outro, porque o Deus vivo, o Criador, como onisciente, onipresente e onipotente, já sabia que era necessário interromper a construção e dispersar, espalhar a humanidade pela terra.
A construção da Torre de Babel foi uma manifestação de soberba e arrogância das pessoas orgulhosas que já buscavam fama naquela época. Não só a fama, mas pretendiam desafiar o poder divino. Para evitar que tudo o que a humanidade intentarem, imaginarem fazer sem obedecer regras e restrições, foi necessário a confusão das línguas para causar dispersão da humanidade pela terra, com cada grupo de pessoas estabelecendo em diferentes regiões e desenvolvendo suas próprias línguas, seus próprios idiomas que o Criador criou, desenvolveu do hebraico arcaico, o primeiro idioma existente na face da terra. Por causa da soberba e da arrogância das pessoas, foi necessário uma intervenção divina na história da humanidade, mostrando que o Criador busca manter a ordem e a humildade. Até hoje existem pessoas egoístas, soberbas e arrogantes que não obedecem às restrições, às regras em decisões diplomáticas entre países. A diplomacia funciona através de um conjunto de normas e regras, como tratados, acordos e convenções que estabelecem padrões de conduta entre os países. Tanto os intérpretes de idiomas como a gestão de restrições são essenciais em decisões diplomáticas entre países. Os intérpretes garantem a comunicação clara e precisa, evitando mal-entendidos e imprecisões que podem comprometer acordos e negociações. A gestão de restrições, por outro lado, permite que os países definam limites para a troca de informações e atividades, protegendo suas soberanias e interesses nacionais. Infelizmente, existem algumas pessoas envolvidas em facções, dissensões e partidos que são pessoas egoístas, soberbas e arrogantes que ainda estão na confusão da Torre de Babel até hoje. São pessoas que não têm aquela comunicação sadia que conecta o mundo para viverem como uma família educadora cristã. Vós, alguns habitantes da terra, que andam no caminho errado, construindo suas próprias torres, vivendo o seu próprio eu, saiam do meio dessa confusão hoje, desça da torre agora, saiam do meio desse povo de corrupção, dessas pessoas corruptas, venham para o lado de cá, lugar certo, lado direito, passem a viver
com uma conexão sadia que conecta o mundo de maneira correta, de paz e amor verdadeiro, fazendo a diferença para valer. Saibam que tem o Deus vivo Criador que ama vocês, mas abomina o pecado. Eu também amo vocês, mas também abomino o pecado. A certeza que eu, apóstolo LP Lenildo Pereira, tenho, e que o Criador tem, que Ele mesmo é o único Deus vivo e que foi gerado por si próprio, é a Trindade Santa que formam o próprio governo divino que subsiste nas pessoas da Trindade Santa, pessoas geradas como o único Deus vivo, porque sem a Trindade, o Deus vivo não existiria e nunca saberíamos da existência do Criador, o qual só soubemos da sua existência depois que Ele mesmo se revelou à humanidade como o único Deus verdadeiro e eterno, Deus vivo, Criador, nas pessoas do Pai Eterno Yahweh, do Filho Eterno Yahshua e do Espírito Santo Eterno Ruach Kadosh. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho Eterno Yahshua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido, o amor do Pai Eterno Yahweh, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo Eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.